E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, principalmente pra gente que aí tá dentro do serviço social, que é sobre o fim do Bolsa Família e o início, né, do Auxílio Brasil. Eu queria trazer esse vídeo há muito tempo, mas como o Auxílio Brasil, ele tava meio incerto, né, porque agora ele já tá meio certo. Como ele estava muito incerto antes e ainda não tinha sido oficialmente implementado, eu decidi esperar um pouquinho para trazer também mais informações concretas, porque enquanto estava tudo acontecendo a gente não tinha informações tão certinhas. Então agora que a gente está mais ou menos entendendo o que está acontecendo, eu resolvi aqui trazer esse tema pra gente conversar um pouquinho, falar um pouco sobre Bolsa Família e também sobre o Auxílio Brasil. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, que lá tem várias coisas de serviço social, de estudos também. E tô dando um spoiler, né? Nem deveria, mas já tô dando um spoiler que se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, porque ainda tem muitos assuntos que eu quero debater com vocês. Um dos assuntos que eu quero trazer aqui também é sobre o tema da redação do Enem e a relação com o serviço social, então fiquem aí ligados. E já aqui no canal tem vários conteúdos bacanas, então se inscreva aí se você ainda não é inscrito, que estamos rumo a 5.000 inscritos. Será que a gente consegue esse ano ainda? Esse ano eu não sei, mas atingindo é o que importa. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, tô aqui com o celular da minha mãe, com as fontes, então, ó, aí no link da descrição vai ter todas as fontes do que eu vou estar falando aqui. Tenho também um roteirinho de várias coisas que eu quero abordar com vocês sobre esse tema. Mas, bom, vamos começar, né, falando sobre o que é o Auxílio Brasil e o que é o Bolsa Família, porque eu acho que nem todo mundo pode saber o que é e, sinceramente, eu nem sabia o que era direito o Auxílio Brasil, porque tava tendo toda essa confusão ainda, né, enfim, várias coisas que a gente vai discutir aqui, né. Então, primeiro eu vou começar falando sobre o que foi, na verdade, um minuto de silêncio sobre o que foi o programa Bolsa Família e o que é o Auxílio Brasil. Então, bora lá. Eu vou ler aqui, mas as fontes vão estar todas aí na descrição, tudo certinho, tá? Então, com a fonte do Ministério da Cidadania, na descrição do vídeo vai estar todas as fontes em ordem mesmo do que eu vou falar. Então, de acordo com o site do Ministério da Cidadania, o programa Bolsa Família, ele foi um programa de transferência direta de renda que beneficiava famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, né, em território nacional. E aí, para você se inscrever nesse programa, você tinha que ter a sua inscrição no CadÚnico. O CadÚnico, ele é meio que um sistema de informação que traz várias informações sobre a população mais pobre do Brasil, sobre as famílias e a situação delas. Então, você tinha que ter a inscrição nesse CadÚnico. E, além dessa inscrição, você tinha que atender os critérios do Bolsa Família, né? Que, assim como todo programa de transferência de renda, a gente tem vários critérios aí que a pessoa ou a família, né, o grupo familiar, tem que estar atendendo para poder acessar, então, tal programa. Então, você tinha que fazer a inscrição no CadÚnico, né, inicialmente. E aí, atendendo todos os critérios, um sistema automatizado, ele ia fazer a seleção dessas famílias que iriam entrar. Tocando aqui, peraí, tenho que tomar meu remédio. Aí, depois de você fazer essa inscrição e atender os critérios, você esperava, né, aguardava que um sistema automatizado lá do programa ia estar selecionando as famílias que iriam entrar, que iriam ter esse respaldo do programa Bolsa Família, né? Uma coisa muito importante. Antes da pandemia, então a gente tem toda aquela situação que já estava acontecendo de desemprego e tudo mais, mas a gente sabe que com a pandemia se agravou muito, né? Mas só para vocês terem uma noção, antes da pandemia tinha mais de 700.000 famílias na fila de entrada, né? Esperando entrar e acessar o programa Bolsa Família. Então, assim, imagina depois da pandemia como as coisas ficaram doidas, né? Outra coisa também é que o programa, ele diminuiu, ele teve uma queda na cobertura das famílias. Então, menos famílias estavam acessando esse programa. Uma coisa que eu quero falar aqui que é muito importante
é que por mais que esse programa, assim como o SUS tem vários problemas, mas ele é super importante, não dá pra gente viver sem o SUS. Mesma coisa era o programa Bolsa Família, por mais problemas que ele tinha, como a queda da cobertura, né, a fila de entrada, a espera na fila de entrada, a gente também tem que entender que primeiro que ele era um programa eficaz, ele era efetivo, comprovadamente eficaz, e que vários problemas que tinha nesse programa Bolsa Família foram decorrentes da falta de investimento, do corte de verba. Então a gente tem que ter essas coisas em pensamento, né? A gente tem que ter noção disso. E aí agora falando sobre o Auxílio Brasil, o Auxílio Brasil ele também é um programa de transferência de renda, ele vai estar substituindo, ele substitui agora, né, atualmente, o programa Bolsa Família, então ele é também um programa de transferência direta e indireta de renda, destinada às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Aí, olha só o que tá escrito no site da Caixa, tá escrito assim: de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade social. Quando eu li isso daqui, eu fiquei meio assim, tá, entendo a sua intenção, mas a gente sabe também que pra gente estar resolvendo certos problemas que tá na sociedade, a gente tem que ir bem mais embaixo, a gente tem que ir na base dos problemas, coisa que a gente sabe que não acontece, né? Mas tudo bem, não pode negar que os programas de transferência de renda ajudam muito financeiramente o indivíduo e as famílias, então ok. Bom, para você se cadastrar nesse Auxílio Brasil, você também tem que ter a inscrição no Cade Único. Então, se você não é inscrito no Cade Único, você tem que ir em um CRAS, levar seus documentos e tudo mais. Então, você tem que ter a inscrição no Cade Único, além de atender as condicionalidades do programa, né, os critérios. E aí, também é a mesma coisa do Bolsa Família. Você vai estar ali numa fila e um sistema automatizado vai fazer a seleção dessas famílias, desses indivíduos que vão estar recebendo, né, esse programa, esse Auxílio Brasil. O que eu entendi de diferencial desse auxílio é que ele traz vários benefícios em um só programa, digamos assim, sabe? Então, dentro desse auxílio, né, tem de todas as suas condicionalidades. Então, não é assim, você entrou no Auxílio Brasil, você vai receber todos os benefícios. Não, tem vários critérios e tudo mais. Mas, enfim, tem vários tipos de benefícios. Vou aqui falar alguns, mas no site aí da Caixa vai estar escrito todos. E benefícios como benefício da primeira infância, benefício da composição familiar, auxílio criança cidadã. Então, ele atende ele traz, né, vários benefícios em um só auxílio, em um só programa. Bom, agora falando do cenário político atual, porque sim, política é chata? Sim, às vezes política é maçante, sim, mas a gente precisa estar falando, né? Então vamos aqui conversar bem rapidamente. Esse vídeo, no geral, vai ser bem rápido, porque eu quero trazer aqui alguns pontos e a gente vai estar discutindo sobre eles aí nos comentários, né? Então, o cenário político atual tá o quê? Tá o caos. Tá deprimente, e é isso, eu poderia finalizar o vídeo aqui agora, sim. O cenário político atual está deprimente. Mas a gente tem que entender, né, o que está acontecendo pra gente também ter aquela consciência de tentar mudar o que está acontecendo, porque as eleições vêm aí, né? Enfim, desde a Constituição e todo aquele lance de direitos e conquistas de direitos e Constituição cidadã, desde lá as coisas vêm regredindo bastante. Então a gente chega ali nos anos de 1990, né, 1988, que foi a Constituição, e ali a gente conquista vários direitos, direitos fundamentais, como moradia, alimentação e várias coisas. E aí dali pra frente aconteceu uma onda, vem acontecendo na verdade uma onda neoliberal, que só vem extinguindo os nossos direitos, que vem acabando com tudo, né? Basicamente isso. Não só desmontes de direitos, mas também falta de investimentos, corte de gastos. Gente, eu faço uma faculdade pública e, gente, desde que eu entrei na faculdade, que foi em 2019, a gente não sabe se a gente vai conseguir viver no próximo ano, porque sempre vem tendo corte de gastos. Isso que eu entrei em 2019, mas com certeza antes disso as coisas também só vem andando nisso, né? Então, enfim, falta de investimento em diversos setores, educação, saúde, várias coisas. E essa falta de investimento também, que eu até anotei aqui, que foi em vários setores sociais, né? Isso também entra nas questões de extinção de programas. Então, a gente tá tendo
estão acabando com vários programas que a gente tinha. Um exemplo disso que vocês já devem conhecer, né? Que é o programa Minha Casa Minha Vida. Ele foi extinguido e ia ser substituído também. Outro no lugar, acho que era Casa... Eu vou escrever aqui, mas era Casa Verde, Amarelo, algo assim. E assim, foi falado disso e depois nunca mais se ouviu falar, ninguém fala disso hoje, né? E outra coisa também que acontece agora com a extinção de programa é a passada do ex-Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Então, várias coisas vêm acontecendo aí no âmbito do setor social, né? Dos direitos e programas e políticas. Então, cenário atual, o caos. Eu nem mencionei a pandemia ainda, né? Então, na pandemia, a gente sabe que tudo aí foi se agravando ainda mais. O que já tava ruim, deu pra ficar pior e tá ficando pior. Bom, agora já falando sobre o programa Auxílio Brasil mesmo, eu vou trazer alguns aspectos que estão bem confusos ainda, realmente, pra gente estar entendendo, principalmente a população que precisa desse auxílio nem tá sabendo direito como que ele funciona, enfim, tá um caos, sinceramente. Se vocês verem as notícias, eu vou deixar algumas aqui depois, mas se vocês verem as notícias, o negócio tá doido. Então, vamos lá. O Auxílio Brasil, qual foi o começo dele? Que ia ser R$300 para as famílias, e aí depois o Bolsonaro falou, não, vamos dar R$400, vai ser um auxílio de R$400. Tá, de onde vai vir esses R$400? Não sei, não sabemos. Ah, aí tem aquele negócio de PEC dos precatórios, que, gente, pra entender esse negócio é difícil, viu? Mas eu vou tentar falar aqui de uma forma bem rápida. As PEC dos precatórios é uma proposta, é uma emenda constitucional que altera as regras do pagamento de dívidas judiciais do governo. Então, o governo ele perdeu uma ação judicial e tá com uma dívida que precisa pagar. Esse dinheiro que iria para essa dívida vai ser voltado ao Auxílio Brasil, ao pagamento, né, desse auxílio. E claro, gente, se eu estiver falando alguma coisa aqui errada, vocês podem escrever aí nos comentários, porque eu também não sei super sobre esse assunto. É um assunto que tá aí acontecendo durante o dia. Então hoje a gente tem uma informação, mas amanhã pode mudar, assim como foi acontecendo com o auxílio emergencial. Então depois vocês comentem aí se eu estiver falando alguma coisa errada. Se vocês tiverem mais coisas para agregar também sobre esse tema, podem comentar aí. E bom, só que essa PEC dos precatórios ainda não é certeza, porque ainda está sendo votada. Inclusive, ontem, que foi dia 30 de novembro, né, eu tô gravando esse dia 1º de dezembro, ontem foi aprovada essa PEC e agora tá indo pro plenário. Então, é algo que ainda está incerto. Ainda não se sabe da onde vai vir o dinheiro desse auxílio. E aí eu fico assim, tu não sabe nem da onde vai vir o dinheiro desse auxílio que tu quer fazer e tu já vai acabando com o programa, já vai instaurando uma super confusão, né? Porque, assim, o mínimo que você espera em extinguir um programa que está vigente há 18 anos, né? Que estava vigente há 18 anos, o mínimo que se espera é que você tenha um programa que esteja consolidado, que esteja planejado, coisa que esse Auxílio Brasil não está. Já tô criticando aqui antes do ponto das minhas críticas, mas é algo que precisa ser dito, né, gente? Aí, o que acontece? Você fala, tá, mas se esse aspecto dos precatórios ainda está sendo votado e o Auxílio Brasil ele já começou a ser pago. Então, da onde veio esse dinheiro que está sendo gasto atualmente? Esse dinheiro está vindo da assistência social, por enquanto. E isso é até um problema que a gente vai falar aqui no próximo tópico. Mas, enfim, esse Auxílio Brasil, ele foi instaurado a partir de uma medida provisória. Então, tá tudo provisório, realmente, entendeu? E agora falando sobre a questão dos beneficiários e do dinheiro em si, né? O que acontece? Eu vi aqui algumas notícias e tinha bastante gente reclamando. Pra vocês terem noção, esse negócio tá muito mal planejado. Eles acabaram instaurando, sabe, o Auxílio Brasil sem nem ter sido planejado antes. Então acaba sendo muito confuso, não só para a população, mas também para as pessoas que querem entender o que está acontecendo, né? Então, vamos lá. Para vocês terem ideia, a proposta é dar R$400 para as pessoas, né, nesse auxílio. Só que eu vi notícia de gente, na verdade, eu não achei uma notícia de uma pessoa que ganhou R$400.
Já começa por aí. Quando eu abri aqui uma matéria que vai estar tudo aí pra descrição pra vocês, né? Depois vocês leiam, porque eu acho que é muito importante essas matérias. Eu vi que teve gente que estava recebendo menos do que recebia no Bolsa Família. E eu vi também que, olha só, em outubro o benefício médio não é o valor total, tá? O benefício médio era de R$186. Então, o benefício médio você faz uma conta lá que você pega, sei lá, quem recebeu 100 e quem recebeu R$5, entendeu? Então, é um benefício médio. Não é todo mundo recebeu R$186. Isso em outubro. E em novembro, esse benefício médio aumentou em R$224. Mas ainda assim não está lá na proposta de R$400, né? E, gente, caos. Eu vi mães chefes de família, que geralmente recebe mais, pelo menos no auxílio emergencial, né? Recebeu 1.200. Teve gente que recebeu R$65, gente. Vocês têm noção? Imagina tu sair de um programa que já tava certo, sabe? Que tu já tava conhecido, que você recebia certo, pra ir pra outro programa que você recebe R$65. Sem palavras, né? Aí teve gente que recebeu 65, teve gente que recebeu 100 e pouco, mas os 400 ninguém nunca viu. Sendo questionado sobre isso, o ministro da Cidadania, ele falou, primeiro, a matéria se chama assim: governo anuncia Auxílio Brasil de 400 a partir de novembro, mas não revela a fonte do dinheiro. Já começamos, né, mal por aí. Aí, o ministro se chama João Roma, e ele falou assim: os pagamentos João Roma disse que os pagamentos do auxílio começarão a ser feitos já no mês que vem, essa matéria é do mês passado, e que, por decisão política, até dezembro do ano que vem, nenhuma família vai receber menos de R$400. Até dezembro do ano que vem. Gente, sabe quanto falta por dezembro do ano que vem? Falta um ano. A gente entrou em dezembro hoje, 1º de dezembro. Aí as famílias vão ter que esperar até dezembro do ano que vem para receber os R$400. Então, assim, caos, né? E aí, outra coisa também que eu fui pesquisando e que eu achei é que tem um negócio chamado benefício compensatório de transição. Que é assim, as famílias que transicionaram do programa Bolsa Família para o Auxílio Brasil e não receberam o valor total, eles vão estar recebendo esse valor. Só que eu também não achei de onde vem esse dinheiro, quando vai estar recebendo essa compensação, se a pessoa tem que ir atrás dessa compensação ou vai vir automático. Enfim, eu não sei muito sobre as nuances, sabe, os detalhes desse auxílio. E agora falando do contexto mais atual, né, o que está acontecendo agora, eu achei uma matéria muito interessante, que também vai estar aí no link da descrição, que se chama assim: Bolsonaro deixa ao menos 25 milhões sem qualquer ajuda contra a fome. O que essa matéria fala? Ela traz uma tabela de todos os estados, muito interessante, gente. Eu sugiro muito que vocês leiam essa matéria. Ela traz uma tabela com todos os estados e o tanto de famílias atendidas, tanto no auxílio emergencial quanto no Auxílio Brasil, e o tanto de famílias excluídas. Então, as famílias atendidas no Auxílio Brasil em novembro de 2021, no total foram 14 milhões. Aí você fala, 14 milhões é bastante gente. Realmente, bastante gente. Só que esse número é pouquíssimo quando a gente pega em relação ao auxílio emergencial, primeiramente, e ao próprio Bolsa Família. Então, olha só, as famílias atendidas no auxílio emergencial no ano de 2021, no total foram 39 milhões. Ok. No Auxílio Brasil em novembro, 14 milhões. Só que a quantidade de famílias excluídas no total em todos os estados nesse Auxílio Brasil foram de 24 milhões. Então, 24 milhões de famílias estão simplesmente sem nenhum amparo do Estado. E aí, é claro que os números variam, né, de estado para estado, mas esse 24 milhões é o valor total. Então, só um exemplo aqui. Na Bahia foi 1 milhão, em São Paulo foram 5 milhões de famílias. Então, assim, é muita gente. 24 milhões de famílias. E claro que aqui até que na matéria fala, né, isso realmente, quando a gente pega um dado assim que é oficial, ainda assim a gente tem que entender que provavelmente esse número é muito maior. E aqui fala assim: o tamanho da exclusão, no entanto, é certamente ainda maior.
porque 10 milhões de famílias que estavam no programa Bolsa Família foram migradas para o auxílio emergencial. Já outras 4,6 milhões de famílias continuaram no Bolsa Família, pois seus benefícios somavam valores superior a 375, que é o valor máximo lá do auxílio emergencial. Então, esse 4,6 milhões de famílias, ele não foi incluído na tabela. Então, a proporção de pessoas, de famílias, né, excluídas é muito maior. E é muito importante a gente entender que a gente está em um contexto de pandemia. A gente está em um contexto em que, se antes o desemprego já estava alto, agora estourou. Agora as pessoas precisam ainda mais de um amparo. A gente voltou para o mapa da fome, então várias coisas, né? Isso porque eu nem mencionei o preço do gás e a inflação nos alimentos, né? Bom, aí eu pensei comigo, por que criaram o Auxílio Brasil? Por que não deixou o programa Bolsa Família lá onde estava? Ele foi criado em 2003, se eu não me engano, mas teve vigência de 18 anos. Então, por que decidiram criar o Auxílio Brasil? Eu vou falar o que está aqui no site do governo, mas no final eu vou dar a minha sincera opinião, né? Então no site está falando assim: o governo federal cria o programa Auxílio Brasil para unificar políticas sociais e levar à emancipação das famílias em situação de vulnerabilidade. E realmente ele traz essa unificação, né, de políticas sociais, porque dentro desse auxílio tem vários outros programas. Só que assim, tem muitas coisas na entrelinhas que nem cabe eu estar falando aqui, mas eu sugiro muito que vocês pesquisem a mais se vocês tiverem interesse. Bom, agora falando da minha opinião, porque eu já tô me estendendo bastante aqui. Vamos lá, minha opinião. E se vocês concordarem ou se vocês não concordarem, comentem aí embaixo, né, a opinião de vocês sobre esse assunto. Pra mim, parece que o governo federal, né, que o Bolsonaro criou esse Auxílio Brasil por marketing. Só pra falar que fez alguma coisa durante o governo dele, né, o gerenciamento dele ali no país. Porque, gente, qual a necessidade de trocar o programa, de acabar com o programa que já estava vigente? Assim, sim, o Bolsa Família tinha problemas? Sim, assim como qualquer programa vai ter seus problemas, vai ter seus empecilhos, mas era um programa que ele era eficaz, ele era comprovadamente eficaz, sabe? Então, pra mim, não tinha necessidade de estar fazendo essa transição de um programa para o outro. Uma coisa que é muito importante é que se você quer extinguir um programa, você tem que, pelo menos na hora de substituir ele, né, fazer algo que amplie, algo que esteja com maior alcance, enfim, algo melhor do que o programa passado. Só que ainda assim, você não precisava extinguir aquele programa para trazer um melhor. Você poderia estar, reformando, mas reformando numa forma positiva, tá? Um caráter positivo, aquele programa anterior. Você poderia estar trazendo mais investimentos para aquele programa, coisa que não vinha acontecendo no programa Bolsa Família, coisa que, enfim, eu já falei aqui, né? O programa Bolsa Família não era perfeito, assim como o SUS não é perfeito, mas ainda assim ele era super necessário. Sobre o Auxílio Brasil, pra mim, foi uma jogada política. Por quê? Porque é algo que tá incerto, é algo que não foi bem planejado, aparentemente. E assim, a gente consegue comprovar que não foi bem planejado, porque as famílias estão todas confusas sobre esse benefício, quando que eu vou receber, se eu já estava no Bolsa Família, eu já recebo automaticamente ou não, e aí isso gera aglomeração lá na Caixa, porque é a Caixa que tá gerenciando esse Auxílio Brasil também, enfim. Caos. Mais uma vez, caos. Pra mim, isso foi também uma jogada política, porque foi algo muito corrido. Tanto que até agora, ele não tá totalmente consolidado, sabe? Ele não tá pronto. Não é um auxílio que tá pronto, não é um programa que tá pronto. Ele ainda tá vendo da onde que vai sair o dinheiro, ele tá... Sabe? Então, pra mim, isso, é uma jogada política. Pra falar que fez alguma coisa, pra deixar, assim, uma marca no governo que ele teve, ou então para tentar se reeleger, não sei,
Porque eu vi uma pessoa falando, eu não lembro o nome da pessoa, mas quando eu tava procurando as matérias, eu vi que uma pessoa falou que se ele quisesse deixar uma marca, sabe? Se ele quisesse falar, tipo, não, eu realmente fiz alguma coisa aqui e tá comprovado aqui. Ele poderia simplesmente, sei lá, fazer alguma coisa dentro do próprio Bolsa Família. Não precisava extinguir ele, sabe? Sei lá, trazer mais investimento, ou então fazer alguma coisa diferente ali que beneficiasse realmente a população. Mas não, ele só acabou com o programa e trouxe outro que ninguém sabe de onde vai vir o dinheiro, ninguém sabe de nada, tá tudo incerto. E quem mais sofre com isso são as famílias que precisam desse dinheiro, desse amparo, ainda mais nesse tempo de pandemia, que a gente já tá indo para 2 anos de pandemia, né? Por conta dessa incerteza toda, acaba comprometendo a qualidade do próprio programa criado e também o compromisso com as famílias, né? Porque quando você criou isso, você mesmo lá disse: ele é para unificar as políticas e levar a emancipação das famílias em situação de vulnerabilidade. Então foi criado para dar um amparo a essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, que ou já estavam, né, em situação de vulnerabilidade e foi agravado com a pandemia, ou que com a pandemia entrou nessa situação de vulnerabilidade. Só que acaba, por conta de ser incerto, de ter sido corrido, acaba comprometendo essas próprias famílias. Então, se você queria estar ali dando um amparo para essas famílias, você está fazendo totalmente o oposto. A gente viu aí 24 milhões de famílias excluídas, né? Então, você acaba excluindo ainda mais aquelas famílias em situação de vulnerabilidade. Gente, como que tu vai se virar com R$65 por mês? Enfim, aí na matéria tem gente que recebeu 65, tem gente que recebeu 100 e pouco. Então eu sugiro muito que vocês leiam aí as matérias na descrição. É algo bem rápido, bem curto e que explica bem sobre esse assunto. Então, bom, isso era o que eu queria falar. Eu falei bastante aqui, mas ainda assim falei bem por cima das coisas. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, deixem a opinião aí de vocês aí embaixo. É muito importante que a gente tenha opinião sobre esses assuntos, porque é algo que tá dentro do serviço social. Tá falando de políticas, tá falando da população vulnerável, que é a população que o assistente social ele atende. Então é uma pauta muito importante de discussão dentro do serviço social para assistentes sociais já formados e também para nós, né, assim como eu, estudantes de serviço social e, sinceramente, qualquer pessoa, porque eu acho que isso é um tema de interesse público, então todo mundo deveria estar conversando sobre isso, né? É isso, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Um beijo e até a próxima!